provavelmente por causa dessa missão estúpida de sobrevivência, ele poderia sentir que algo estava errado e começar a fugir. Então eles teriam que persegui-lo por todos os 4 dias. E se de repente ele sobreviver e passar para o segundo nível, Sam pensou e se virou para olhar para Ken. Ele pensou que tudo seria mais complicado se sobrevivesse. E parece que Ken sentiu o olhar do esquisito. Ken percebeu que eles iriam avançar no primeiro nível. Mas isso apenas o divertiu, e ele decidiu que havia chegado a hora de agir. Sam foi questionado em um sussurro quando eles planejavam começar a atuar. Sam também respondeu em um sussurro que eles não precisavam carregá-lo o tempo todo e que era melhor acabar com ele rapidamente. Ele disse que só precisavam levá-lo para o lado e fazer com que parecesse um acidente. E, de repente, alguém começou a gritar: para onde você está indo? O homem astuto se virou e sorriu para Sam, dando uma dica de que estava pronto para aceitar o desafio. Depois disso, ele correu para essa floresta e Sam começou a gritar para seu povo parar de ficar de pé e alcançá-lo. E os outros jogadores do Phoenix continuaram parados, sem entender o que estava acontecendo. Um deles até pensou que Ken poderia ter comido algo errado. Eles continuaram a brincar, sem saber o que os esperava agora. Chegando à floresta, nunca encontraram Ken, e um disse que o haviam perdido. Por causa dessas árvores, a área não era visível. O outro perguntou se deveriam se separar para encontrá-lo mais rápido. Mas ele disse que isso é uma busca pela sobrevivência. O que significa que tudo aqui está infestado de monstros. Se eles se separarem, vão se colocar em um perigo ainda maior. E ele disse que é melhor eles voltarem e discutirem isso com Sam. Enquanto eles riam e discutiam sobre Sam, Ken os observava em um grupo de árvores, bem próximo. Quando eles saíram, Ken desceu e disse que devido ao aumento da segurança, ele nunca teve a chance de tentar suas ações. Mas agora que tal oportunidade se apresentou, ele tirou um anel de seu inventário. Na masmorra de uma raposa de fogo rank a mais foi obtido um troféu militar, um anel Ultra Plus. Ken colocou o anel. Esse anel te ajuda a ir além dos seus limites. Seu valor é imensurável. As classificações de todas as habilidades foram aumentadas em 1. A classificação da habilidade do Guerreiro Esqueleto tornou-se excelente. Agora ele pode convocar guerreiros esqueletos usando os cadáveres de qualquer monstro. Ken estava feliz por finalmente poder convocar um novo guerreiro esqueleto, quando de repente chegaram convidados. Convidados inesperados eram monstros lobos. Ken decidiu que valia a pena aumentar um pouco sua força. Os jogadores voltaram para Sam e disseram que ele conseguiu escapar. Ele estava com raiva porque nem tudo estava indo conforme o planejado. O homem perguntou a Sam se alguém havia vazado informações ou talvez houvesse um traidor entre eles. Mas Sam respondeu que se alguém tivesse vazado informações, ele teria trazido ajuda em vez de fugir. Não, ele não teria vindo aqui de jeito nenhum. O ingênuo não sabe o quão louco Ken é. Outro jogador perguntou o que ele iria fazer, já que não podiam esperar que ele aparecesse. Sam disse para eles se acalmarem e que teriam que usar todas as possibilidades dessa busca. Ele decidiu que eles não iriam matar os monstros e iriam focar em encontrá-lo tranquilamente. Mas o jogador perguntou por que ele matou esses caras. Ao que Sam começou a reclamar que não tinha outra escolha, e se livrou deles antes que tudo saísse do controle. Depois ordenou que todos fossem embora, até que os monstros fossem atraídos pelo cheiro de sangue. Todos os rapazes fugiram e Sam achou que até então tudo estava indo de acordo com as informações da delegada Naomi. Ele não é fácil de lidar, mas por mais que tente, ele não consegue entender o que está acontecendo, pensou Sam. Enquanto fugia, ele notou o cadáver de um monstro caído no chão. Ele pensou que Ken estava caçando quando fugiu. De repente houve uma explosão na floresta. Parece que Ken começou a agir. O próprio Sam percebeu que agora eles próprios haviam se tornado um alvo e começou a olhar em volta. Ele gritou que parecia ser uma armadilha e que eles precisavam se preparar para o ataque iminente. O homem gritou que havia sido ferido no braço e pediu para ser atendido rapidamente. Mas um guerreiro esqueleto apareceu da fumaça e rapidamente atacou o jogador. O outro também gritou para Sam fazer alguma coisa. Ele queria dizer que por causa dessa poeira não conseguia ver nada, mas não terminou. Do nada, uma flecha voou em sua direção e o atingiu, matando outro jogador. Sam entrou em pânico, pensando que nesse ritmo ele se livraria deles mais rápido do que eles poderiam contra-atacar. A habilidade de parede ventosa do caçador silencioso foi usada. Sam bateu sua lança no chão. A poeira baixou e o guerreiro esqueleto começou a aparecer. Sam poderia ter feito isso imediatamente, para poder ajudar seus parceiros. Um enorme guerreiro esqueleto apareceu atrás de Sam, que já estava atacando-o. Ele foi capaz de pular, mas sua lança foi danificada. Sam, insatisfeito, disse que nunca teria pensado que iria usá-lo aqui. O cara sacou sua lança Percival. Essa lança é do Cavaleiro da Rodada, Percival. O ferimento infligido por essa lança não vai cicatrizar tão facilmente. A lança de Percival é o terceiro item lendário do conjunto de itens dos Cavaleiros da Távola Redonda. Ken já encontrou um jogador empunhando esta lança. Como tem o efeito de penetração aprimorada,
Seu ataque não pode ser bloqueado por uma armadura de classificação única. Além disso, as feridas infligidas por esta lança não podem ser curadas por um certo tempo. Os guerreiros esqueletos recuaram rapidamente, e Sam se perguntou surpreso por que eles estavam recuando tão rapidamente. Quando todos os guerreiros esqueletos fugiram, um enorme esqueleto de alguma fera emergiu das profundezas da floresta. Sam percebeu que esse esqueleto estava se movendo rápido demais. E então o esqueleto começou a correr a uma velocidade incrível. Sam pensou que ele tinha uma velocidade decente. Ele ficou ali, incapaz de fazer qualquer coisa, e decidiu que só poderia esperar até atacar novamente. Então pelo menos conseguiria pegá-lo. Sam confiou em sua lança para atacar uma vez, e quando o esqueleto começou a se aproximar, ele se preparou. A habilidade do caçador silencioso, o último golpe foi aplicado. O esqueleto e Sam começaram a lutar. Mas quando Sam atacou com sua lança, o esqueleto conseguiu se desviar do golpe. Sam, claro, fica chocado. Ele não conseguia entender como conseguiu se esquivar da lança. O esqueleto se virou e agarrou Sam pelo braço. E ele continuou a se perguntar como algum esqueleto poderia pular no momento certo. E Ken, que estava atrás da árvore, tirou a máscara e sua conexão foi cortada. Apesar dos dentes e garras afiadas, o esqueleto do guerreiro na forma de uma fera não difere em força do esqueleto na forma de um homem. Guerreiros esqueletos do tipo humano, que andam sobre duas pernas, podem usar livremente vários tipos de armas, como espadas, arcos e machados, enquanto esqueletos semelhantes a animais são incapazes de fazê-lo. Porém, por outro lado, devido à estrutura do corpo humano, os guerreiros esqueletos na forma de pessoas não se movem tão rápido quanto os guerreiros esqueletos na forma de feras, que o fazem sobre 4 membros. O guerreiro esqueleto apertou Sam com força em sua boca, e Sam pensou que não poderia morrer aqui. Mesmo sem mão, enquanto conseguia levantar a lança de Percival, ele alcançou a lança que estava bem perto. Mas então Ken apareceu, e disse que não importa quão boa fosse essa lança, até que ele pudesse atacar, ela seria inútil. Ken disse que não sabia por que o estavam atacando, mas como as coisas haviam chegado desse jeito, qualquer conversa adicional seria inútil. Sam começou a gritar em pânico que estava apenas cumprindo ordens e que não tinha escolha, e que se o poupasse, cooperaria com ele. E se ele o matar, então toda a guilda se tornará inimiga da fronteira. E ele perguntou arrogantemente se achava que poderia lidar com todos. No prédio do mundo real, James entrou no escritório e gritou que eles tinham um problema sério. A garota da recepção perguntou calmamente do que ele estava falando. E James disse que ela precisava verificar algo com urgência. Ele relatou que todos os seus agentes que protegiam a entrada foram destruídos. Mas a identidade da pessoa que matou todos os agentes, ela inseriu o pendrive em seu laptop. No vídeo alguém gritou "pare, seu desgraçado", e depois houve gritos. A garota olhou tudo horrorizada. E vemos um vídeo em que o próprio Sam Oliver matou 2 soldados que estavam na entrada. Ela perguntou horrorizada o que diabos estava acontecendo aqui. Agora ela estava preocupada por ter sido muito cruel com ele. Ela se perguntava por que ele faria isso. Depois que Sam matou todos, ele disse a Ken que estava tudo acabado. E para que ele não se esquecesse do acordo, James disse que não esperava que Sam os traísse. A garota estava tremendo. Ela pensou que isso era uma emergência se Sam Oliver os traísse. Sabendo quem estava por trás dele, então ela estaria acabada. Ela decidiu se livrar deles pessoalmente antes que descobrissem. Eles nos mostram o carro de alguém estacionado na rua. No carro, Locke disse que não tinha com o que se preocupar. A limpeza foi um sucesso. Sam disse que ficou feliz em ouvir isso, e que como a tarefa atual havia terminado, era hora de passar para a próxima etapa. Locke perguntou se ele iria fazer mais alguma coisa. E se ele iria causar tanto barulho na Guilda Frontier, então seria melhor para ele se esconder por um tempo. E Ken, que usava a máscara de Sam todo esse tempo, disse que ele mesmo sabia de tudo. Vemos uma conversa anterior entre Ken e Lee, onde ele pediu algo que havia falado anteriormente. Essa coisa acabou sendo uma máscara com o rosto do Sam Oliver. É um pouco assustador fazer uma máscara dessas, mas tudo bem. Ken no carro disse que o estágio certo para a liberação da masmorra de 2º nível apareceu bem a tempo. Ele pegou seu telefone e disse a Locke para se preparar. Locke perguntou com raiva por que ele precisava disso. Locke começou a gritar que ele nem precisava se esconder, porque deveria ir com ele para esta masmorra. Mas Ken já estava ao telefone e perguntou como estavam as coisas com a fronteira. Ovan respondeu que até o momento nenhum movimento foi notado. Parece que a chefe Naomi está tentando resolver esse assunto sozinha, sem se reportar a OS seus superiores. Ken respondeu que se sim, então pode-se dizer que nem toda a Guilda da Fronteira está envolvida. Ovan concordou, mas disse que embora eles não pudessem ter certeza disso, ela poderia ser uma informante da Guilda do Messias, que eles são caçando. A Frontier Guild é uma das 5 maiores guildas